Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa série. Estamos aí fazendo um panorama bíblico desde o mês de fevereiro, começando lá em Gênesis, passando livro a livro. Alguns livros nós fizemos aí 2 estudos, como 1 Samuel foi um deles, nós encerramos na semana passada. E hoje nós faremos o estudo panorâmico do segundo livro de Samuel. Nós faremos essa primeira etapa até hoje, até o livro de 2 Samuel, o segundo livro de Samuel. Depois nós daremos uma pausa no nosso panorama bíblico nos meses de maio e junho, no segundo domingo de maio. O Conselho da Igreja terá a necessidade de agendar uma assembleia para o início de julho, eleição de oficiais. Então nós usaremos 4 escolas dominicais para ter alguns estudos sobre o presbiterato, 4 escolas dominicais para ter um estudo sobre o diaconato, para depois então procedermos à nossa assembleia. Então hoje nós vamos encerrar essa primeira parte do panorama bíblico e após a nossa assembleia nós retornaremos com o livro de Reis e dando prosseguimento até onde o Senhor nos permitir, mas nossa intenção é chegar até o final das Escrituras, até o livro de Apocalipse. Vamos abrir 2 Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Nós leremos 2 versículos como introdução do nosso livro, do nosso estudo. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Leremos os versículos 12 e 13. Leremos também juntos esses 2 versículos. 2 Samuel 7, 12 e 13. Leiamos juntos, irmãos, esses 2 versículos. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Irmãos, quando nós observamos os livros da Bíblia, como temos feito desde o início, e quando nós observamos a coesão que há entre eles, e a unidade de tema e de propósito que há neles, nós podemos perceber uma coisa, que parece que sempre está faltando alguma coisa. Todos os livros bíblicos, pelo menos que nós vimos até aqui, estão sempre jogando os olhos do povo de Israel para frente. Gênesis há toda uma aliança, mas aí parece faltar alguma coisa, porque o povo termina descendo ao Egito. Quando a gente chega em Êxodo, há grande libertação e tal, mas parece ainda faltar alguma coisa, porque o povo está no deserto, e a glória de Deus enche o tabernáculo, mas ninguém pode chegar perto. Quando nós vemos Levítico, então parece que eles recebem as instruções para chegar perto, mas parece ainda faltar alguma coisa, porque só Moisés primeiro que chega. E nós vemos isso livro a livro, que é estabelecido alguma coisa, mas falta ainda alguma coisa. Aí nós chegamos em Juízes, aliás, em Josué, estão na terra prometida, mas Josué vai morrer, parece que falta alguém para substituir Josué. Chegamos em Juízes, Deus levanta líderes, mas esses líderes são muito falhos e parece que está sempre apontando para frente, falta alguma coisa. E em Juízes, de maneira específica, está apontando para a necessidade de um rei. Então nós chegamos em 1 Samuel e esse rei é estabelecido, mas parece faltar alguma coisa, porque esse rei anda de maneira contrária à vontade de Deus, a ponto do próprio Deus rejeitar esse rei. E aí nós chegamos em 2 Samuel e o grande rei Davi sobe ao trono. Mas o segundo livro de Samuel não é diferente. Parece sempre faltar alguma coisa e sempre jogar os olhos do povo para frente. Quando nós lemos esses 2 versículos que nós lemos, que eles nos servem de um bom sumário, ou pelo menos uma boa demonstração do que é o objetivo do segundo livro de Samuel, ainda assim, depois, estando o rei Davi no trono, parece que ainda falta alguma coisa.
E os olhos do povo são mais uma vez jogados para frente, porque o texto diz, Deus falando a Davi, quando se cumprirem os teus dias, quando descansares com os teus pais, ou seja, quando você morrer, farei levantar depois de ti o teu descendente, estabelecerei o seu reino, ele estabelecerá uma casa para mim, ou edificará uma casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. É por isso que os olhos do povo são sempre jogados para frente, porque há algo que Deus vai estabelecer para sempre, mas aqui ele ainda não estabeleceu. Saul não foi para sempre, Davi não foi para sempre, Salomão não seria para sempre. Então, a promessa de Deus ela vai tomando forma, a revelação de Deus vai sempre recebendo um capítulo a mais, mas ela vai se cumprir somente quando vier aquilo que é permanente, aquilo que é eterno, aquilo que não vai sair do trono, aquilo que não vai ser destruído, aquilo que não vai passar. Por isso que sempre falta alguma coisa, por isso que sempre no Antigo Testamento os olhos são jogados para frente. E meus irmãos, quando nós vemos esses textos bíblicos, nós vemos que o grande problema de Israel era justamente não compreender essas coisas. O grande problema era esperar ou ter a sua maior expectativa nos homens que vieram de maneira temporária. Houve grande expectativa com Saul, mas Saul se mostrou um rei muito frágil. Houve grande expectativa com Davi, mas Davi também se mostrou muito frágil, muito pecador, limitado naquilo que Deus queria dele. Então, o problema não era o que esses homens passaram por Israel. O problema é que sempre colocou-se a expectativa nesses homens, que não eram aquele que Deus mandou de maneira permanente ou de maneira eterna. E assim também nós, né, irmãos? Nós experimentamos muitas frustrações e nós temos muitas expectativas destruídas, justamente quando nós colocamos a esperança naquilo que é humano, naquilo que é temporário, naquilo que é passageiro. Então, muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa de realização pessoal, de felicidade, naquilo que é passageiro, naquilo que não necessariamente é ruim ou pecaminoso, mas é passageiro. Esperamos tanta coisa às vezes da profissão, esperamos tanta coisa das pessoas, dos amigos, do casamento, dos filhos, esperamos tanta coisa dos nossos sonhos e planos que nós colocamos em prática, e muitas vezes nos frustramos, porque eles não têm essa capacidade, esse poder de suprir ou satisfazer as nossas necessidades. As nossas necessidades, elas são supridas quando nós aguardamos e confiamos naquilo que vem de Deus e naquilo que é eterno. Por isso que as nossas necessidades, todas elas, seja em qual área da nossa vida for, elas são supridas quando nós encontramos e conhecemos a Jesus. Porque Ele é aquilo que nos é dado por Deus, que é eterno, que não é passageiro, que não é temporal e nem temporário, mas é permanente e duradouro. E assim também foi para o povo de Israel. Eles experimentaram grandes problemas ao colocar as suas expectativas naquilo que veio do Senhor, mas que não era permanente. Mas ainda assim, como nós veremos no livro de 2 Samuel, eles experimentaram esse aprendizado de esperar aquilo que viria do Senhor e aquilo que vem do Senhor. E experimentaram, aprenderam, né, a confiar em Deus e a confiar naquele grande rei que viria. Irmãos, nós já vimos aqui alguns domingos atrás, uma pequena introdução sobre os 2 livros de Samuel, só para lembrar que o primeiro livro de Samuel, ele tratou sobre o estabelecimento da monarquia em Israel e o estabelecimento de Saul como rei. Nós vimos que Saul não foi aquele rei desejado por Deus, ainda que foi permitido por Deus. O Senhor o colocou, o instituiu, Samuel ungiu Saul como rei. Mas esse primeiro reinado, ele não foi fruto de confiança nas promessas de Deus. Quando nós vemos Números, quando nós vemos Deuteronômio, a presença do rei em Israel, ela havia sido profetizada. Deus havia dito que Israel chegaria um tempo que teria um rei. Porque ter um rei fazia parte do propósito de Deus para ensinar o que o Messias faria. Então Israel, no determinado tempo, teria o seu rei. Qual foi o problema?
que Israel não desejou ter um rei aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Israel desejou ter um rei por cobiçar as nações ao redor. Eles viram as nações e viram que as nações ao redor tinham os seus reis e então desejaram ser como as nações. E é por isso que Deus diz a Samuel que fazendo isso, desejando dessa forma, eles estavam rejeitando o próprio Deus, porque não havia outra nação que era governada pelo próprio Deus. Israel sim, mas eles rejeitaram esse governo do próprio Deus. Então nós vimos no primeiro livro de Samuel que esse primeiro reinado foi um tanto quanto desastroso. Houveram algumas vitórias militares, houveram algumas coisas no início, principalmente positivas para Israel, mas de maneira geral, Saul não era o homem segundo o coração de Deus. Quando nós chegamos no segundo livro, então, nós vamos ver aquilo que foi um reinado estabelecido pelo próprio Deus. Nós vemos ainda em 1 Samuel, quando Samuel unge Davi, já o preparando para substituir Saul, mas nós vemos no segundo livro o estabelecimento de fato de Davi como o rei, e sempre apontando para aquele que seria o grande rei de Israel. O segundo livro, irmãos, estabelece de maneira progressiva esse reinado de Davi, como nós veremos. Ele não assume o reinado de todo o povo de uma vez só, por algumas questões específicas. Bons momentos do reinado de Davi, bons momentos para Israel, mas também o livro não esconde que esse homem, chamado de homem segundo o coração de Deus, também não era o grande rei, porque ele, por seu pecado, por suas limitações, conduziu também Israel a várias derrotas e a experimentar grandes castigos na mão de Deus por causa do seu pecado. Irmãos, nós veremos então algumas informações literárias sobre esse livro. Algumas são muito parecidas com o primeiro livro de Samuel, mas como temos algumas semanas aí que nós vimos 1 Samuel, vale a pena nós relembrarmos. Depois veremos a estrutura do livro, que nos ajuda a ler o livro, a ter um entendimento melhor, e depois a mensagem do livro, a mensagem que nos é exposta nesse livro. Como nós já dissemos, o livro, ele recebe esse nome de 2 Samuel. Samuel, nessa época, no tempo cronológico coberto pelo segundo livro, Samuel já tinha inclusive morrido. Nós vimos no final do primeiro livro de Samuel que ele já tinha morrido. Há toda aquela situação em que Saul procura a médium para consultar a Samuel, para conversar com Samuel. Então ele já era morrido, já era falecido. Mas o livro recebe o seu nome porque Samuel tem um papel muito importante no estabelecimento da monarquia. Porque foi ele que ungiu os dois primeiros reis. Foi ele que ungiu Saul e foi ele que ungiu Davi. E ungir no Antigo Testamento, como nós já dissemos na primeira escola dominical sobre Samuel, é aquele sinal da presença do Espírito de Deus capacitando os homens que foram chamados para os ofícios. Seja profeta, seja sacerdote, seja rei, o Espírito Santo ungia esses homens, dando a eles a capacidade para exercício desse ofício. Então, o livro recebe o nome de Samuel, tão somente pela referência àquele que havia ungido os dois reis, os dois primeiros. A autoria do livro, ele não foi escrito por Samuel, e o autor exato do livro, nós não sabemos quem foi, mas o fato que nós sabemos é que essa composição final do livro, a forma como nós temos hoje, ela provavelmente ficou a cargo dos escribas do reino. Os reinos antigos, eles tinham os seus historiadores, eles tinham os seus cronistas, eles tinham os seus escribas. Havia nos impérios, nos reinos, as pessoas responsáveis por registrar a história, registrar os fatos acontecidos. Haviam as pessoas que eram responsáveis por pegar a história escrita e ler para os reis, para que eles soubessem a história do seu próprio povo. Isso era muito comum, não só no povo de Israel, mas em todos os povos antigos. Então, a composição final do livro de Samuel provavelmente ficou a cargo desses escribas reais. No entanto, nós percebemos que o livro não aponta somente para uma intenção histórica, como nós temos falado aqui desde o início. A intenção, ela é teológica. A intenção do autor não é simplesmente narrar a história, mas é narrar
como Deus age na história e como Deus agiu na história de Israel, levando ao final, ao cumprimento das suas promessas e conduzindo o povo à confiança em Deus. Então, provavelmente, Samuel até deixou algum material escrito, pode ter sido usado alguma coisa em 1 Samuel, não em 2, mas o livro ficou aí a cargo, provavelmente, dos escribas reais. Esse livro, irmãos, quando ele foi escrito, esse livro provavelmente não foi escrito logo ao final dos fatos aqui narrados. Existe grande evidência, grande probabilidade do livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis terem sido escritos depois que Israel voltou do cativeiro babilônico. Então, Israel teve esses reis, depois Salomão, depois o reino se dividiu, e cada um dos reinos, do norte e do sul, tiveram seus reis, tiveram seus problemas, e então Nabucodonosor dominou o reino do sul, que era Judá, que tinha capital Jerusalém, e os levou para o exílio. Eles ficaram nesse exílio 70 anos e depois voltaram. Provavelmente o livro de Samuel foi escrito nesse retorno do exílio babilônico, para fortalecer a confiança na descendência de Davi como aquele lugar de onde sairia o rei. Então nós vemos, principalmente no livro dos reis, nós veremos todos os reis de Judá, veremos também os reis de Israel, mas com aquela ideia de lembrar ao povo, de manter a fé na fidelidade de Deus, de que ele traria da descendência de Davi um rei para o povo. Então, provavelmente o livro foi escrito séculos depois desses acontecimentos, ainda que usando materiais de pessoas que escreveram e que viveram esses momentos e que deixaram registrados junto à história do povo de Israel. E quais são as circunstâncias que esse livro narra? Qual é o período histórico e quais são as coisas que o livro de 2 Samuel vai nos narrar? Esse livro começa a partir da morte de Saul. Saul morre, Davi não assume o reinado de maneira pronta, ele não é, vamos dizer assim, o sucessor natural. O sucessor natural de Saul seria o seu filho, Isbosete. Então ele não assume o reino. Então o livro começa a narrar a partir da morte de Saul e vai mostrando em sua primeira parte como Davi começa a reinar e como existem algumas coisas boas, os primeiros anos de reinado de Davi, com grandes vitórias e bênçãos para o povo de Israel. Só que essa primeira parte do livro, ela é contrastada com a segunda parte, como que o povo experimenta coisas ruins e castigo de Deus por causa da crueldade, por causa do pecado de Davi, por causa de ser ele um rei sanguinário, que algumas vezes nós temos uma ideia não muito corretamente, não muito correta biblicamente a respeito de Davi. Nós temos às vezes em Davi a figura de um homem piedoso, assim, no sentido pessoal, no sentido humano, mas Davi foi um homem muito cruel. Davi foi um homem sanguinário, a ponto de Deus falar com ele que ele não construiria o templo porque as suas mãos tinham derramado muito sangue. E se nós lermos aqui 2 Samuel, nós vamos ver coisas terríveis que Davi fez na sua condução do reinado. Muitas delas eram comuns aos reis, às guerras, mas muitas não. E o povo colheu aí maus resultados por causa disso. Então, irmãos, essas são algumas informações literárias aí a respeito do livro de 2 Samuel, sobre o título, o autor, a data. Hoje eu estou aqui sem o PowerPoint, que nos ajuda a lembrar aí a estrutura. E as circunstâncias que esse livro narra, quais os acontecimentos que esse livro narra. Agora, irmãos, vamos passar para a estrutura do livro. Como o livro de Samuel está dividido, ou como o livro de Samuel, de 2 Samuel, está estruturado, lembrando que saber dessa estrutura nos ajuda a ler o livro, e quando nós lemos uma parte, nós sabemos dentro de qual contexto nós estamos lendo e o que está acontecendo ali. O livro ele é dividido em duas partes, uma primeira metade, uma segunda metade, e cada uma dessas partes subdividida em mais duas partes. Então o segundo livro de Samuel, ele é basicamente dividido em 4 partes. As duas primeiras partes mostrando 2 momentos do estabelecimento e das vitórias de Davi.
E a segunda parte, 2 momentos de pecado e consequências finais desse pecado. Então vamos ver cada uma dessas 4 partes. Vá lá em 2 Samuel capítulo 1. É onde começa o livro e onde nós começaremos aqui a estrutura do livro. Então veja bem, irmãos, o livro já começa, olha como diz o versículo 1. Depois da morte de Saul. Há aqui uma marcação, então, muito clara de onde o livro vai começar, qual é o objetivo inicial. O livro não começa narrando nada sobre Saul. Os últimos momentos aqui de Saul foram terríveis, foram consultando necromantes, morrendo em batalha, ele tirando a própria vida. Mas o livro não entra nessas questões. Ele parte do princípio da morte de Saul para o estabelecimento de Davi. Então, a primeira parte do livro, essa primeira de 4 partes, começa no capítulo 1, versículo 1 e vai até o capítulo 5, no versículo 5. O que nós vemos nessas partes? Nós vemos Davi tornando-se rei, primeiro sobre Judá. Às vezes, irmãos, há a ideia de que o povo de Israel era um povo coeso, unido, mas não era bem assim. Israel, por muitos momentos, experimentou uma política ou uma vida muito fragmentada. Nós vemos isso no livro dos Juízes. Aliás, nós vemos isso desde Josué, quando 2,5 tribos resolveram e pediram para Moisés dar a eles herança do lado de lá do Jordão e não do lado de cá. Eles ainda permaneceram como povo de Israel, como tribos de Israel, mas já há ali uma divisão geográfica. E nós vemos durante o livro de Juízes algumas divisões, algumas questões mostrando ali que o povo não era um todo coeso, como às vezes nós pensamos. Quando nós chegamos em Saul, há ali um povo já um pouco mais unido, mas quando ao reinado de Davi, Davi não começa a reinar sobre todo o povo, porque o natural era um rei ser sucedido pelo seu filho. Então o sucessor natural de Saul seria Isbosete, ou algum outro de seus filhos. Então a casa de Benjamim, que é a família de Saul, eles não seguiram a Davi de início. Então Davi começou a reinar em Judá, e ele nem mesmo começou a reinar em Jerusalém, porque Jerusalém ainda não havia sido tomada por Israel. Ele começou a reinar em Hebrom, e em Hebrom ele reinou 7 anos. Então nós vemos essa primeira parte, Davi se tornando rei. Ele vinga a morte de Saul e de Jonatas. Olha que interessante, Saul que tentou matá-lo, né? E ele que teve a oportunidade de matar a Saul. Ele vinga a morte de Saul e também a morte de Jonatas. Ele torna-se então, em um segundo momento, um rei sobre todo Israel. Só que não de graça. Inicia ali um conflito, né, entre a casa de Davi e a casa de Saul, porque Abner, que era o comandante do exército de Saul, ele por si mesmo proclama o filho de Saul como rei. Ele proclama Isbosete como rei. Mas posteriormente, ele mesmo, o próprio Abner, se alia a Davi e ajuda Davi a assumir o reino sobre todo o povo de Israel. Tanto Abner como Isbosete são mortos, e então Davi se torna rei nesse momento, sem nenhum questionamento sobre todo Israel. Ainda, irmãos, que nós veremos que nunca houve essa coesão. Veio Davi, morreu, velho, então passou-se muitas décadas. Veio Salomão, morreu, muitas décadas, morreu muito velho. Aí chegou Roboão, filho de Samuel, nós veremos isso, filho de Salomão, nós veremos mais à frente isso. Quando Roboão decide oprimir o povo ainda mais, os homens de Benjamim se levantam e dizem para ele: o que é que nós temos com a casa de Davi? Nós não temos nada a ver com a casa de Davi. Então há o rompimento do reino. Então veja que durante todas essas décadas, Davi e os seus descendentes nunca foram vistos como os reis de fato, os reis de direito. Sempre foi visto como aqueles que usurparam o trono de Saul. Agora, irmãos, nós temos que lembrar que a Bíblia nunca nos mostra as coisas tão somente do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista teológico. O que significava rejeitar Davi como rei? O que
significava rejeitar a descendência de Davi como a descendência real. Significava rejeitar Davi como ungido por Deus e significava rejeitar Davi como aquele que recebeu as promessas de que dele viria o grande rei. Então rejeitar a Davi não era meramente uma coisa política, era não crer e não confiar nas promessas de Deus. E sabe qual é o resultado disso? Quando nós vemos o livro dos reis, que o reino do sul, que era a casa de Judá, os descendentes de Davi, eles tiveram muitos reis que não temeram a Deus, mas eles tiveram muitos reis que temeram a Deus e andaram nos seus caminhos. Ao passo que o reino do norte, que era chamado de Israel e tinha como capital Samaria, nunca mais teve um rei que temeu a Deus. Nunca mais. Se nós fizermos uma comparação, Reis vai fazer isso, né? Mostrando o rei do sul, o rei do norte, rei do sul, rei do norte. Nunca o reino do norte teve um rei que temeu a Deus e andou nos seus caminhos. Isso porque rejeitaram a Davi e os seus descendentes. E rejeitar o descendente de Davi é rejeitar o grande rei. Então, esse primeiro momento nós vemos esse estabelecimento do reinado de Davi. O que nós vemos então no segundo momento do livro de Samuel? Nós vamos ver isso do capítulo 5, do versículo 6 até o capítulo 10, versículo 19. A segunda parte do segundo livro de Samuel. Como que inicia essa segunda parte? Davi conquistando Jerusalém. Jerusalém, quando nós lemos Juízes, 1 Samuel, é a cidade que se chamava Jebus. E depois, por causa do reino de Davi, ela é chamada de Jebus Shalem. E então se torna Jerusalém. Ele toma aquela cidade, ele conquista. Veja bem, irmãos, quanto tempo levou para essa cidade ser conquistada? Desde Josué, quando eles atravessaram o Jordão e tomaram a terra de Canaã, já havia ordenança para desterrar todos os cananeus, e desde aquela época, passou a época dos juízes, passou a época de Samuel, passou a época de Saul, somente no reinado de Davi que ele conquista a cidade de Jerusalém. Então ele conquista a cidade de Jerusalém, Davi estabelece ali o seu reinado, como eu disse, ele reinou 7 anos em Hebrom, que era uma cidade refúgio, depois ele reina 33 anos total em Jerusalém. E o que ele faz ali para consolidar o seu reinado? Jerusalém é o local onde o reinado de Davi é consolidado pelo próprio Deus. Ele traz a arca de Deus para aquele lugar. Ele traz a arca que estava em outro lugar e estabelece ali o tabernáculo e a arca do Senhor em Jerusalém, onde posteriormente o templo seria construído. Aqui, irmãos, nessa perícope, capítulo 5 até o capítulo 10, especificamente no capítulo 6, nós temos um episódio que ele se torna paralelo a um episódio de Saul. Eu até falei sobre isso quando nós estávamos vendo sobre Saul, sobre 1 Samuel, e acontece algo muito parecido. E se nós observarmos, irmãos, a história de Saul, o primeiro livro de Samuel, e a história de Davi e o segundo livro de Samuel, nós vamos ver que muitas coisas acontecem de maneira semelhante. Situações ruins, pecados, decisões erradas, nós vamos ver que muitas coisas acontecem de maneira parecida. Só que nós vamos ver que o tratamento de Deus com Saul é diferente do tratamento de Deus com Davi. Nós até vamos ver uma situação aqui no final, na última perícope do livro, na última parte, que era para Deus amaldiçoar os dois, mas ele não amaldiçoa. Por quê, irmãos? Porque parece que a intenção do autor é justamente mostrar que o que muda não é o homem que está no controle. O que muda é Deus estar no controle. É isso que faz toda a diferença. Parece que a todo momento o autor de Samuel está mostrando que coisas que Saul fez, Davi também fez. Que situações erradas que aconteceram em Saul, aconteceram também em Davi. O que muda é que Deus havia escolhido Davi, Davi fazia parte do propósito de Deus, e por isso, se com Saul Deus mostrou o juízo e a sua ira a todo momento, com Davi,
Deus demonstrou a sua misericórdia e a sua graça a todo momento. Os irmãos lembram o que acontece ainda no primeiro livro de Samuel, quando Saul era rei, quando os homens vão carregar a arca? O que acontece? O que acontece? Isso. Isso. Todos, exatamente. Isso. Aham. Isso. E aí o que aconteceu com a arca, você lembra? O que aconteceu com a arca? Nada. Ela ficou no mesmo lugar onde ela estava. O que isso não é bom, porque ela deveria estar no tabernáculo, mas ela ficou na cidade onde ela estava. Então veja bem, os homens não podiam carregar a arca de um jeito, carregaram de outro, e eles não podiam olhar para a arca. A arca sempre deveria ser carregada coberta. Haviam as peles. É interessante, né, irmãos? Eu lembro que eu falei isso em Gênesis. A pele, que significa uma vida perdida, né? A pele sempre separa o homem de Deus, né? Lembra que Adão e Eva fizeram roupas de figueira e Deus não aceitou aquelas roupas para cobrir a vergonha, mas eles tiveram que pegar roupas feitas de pele, ou seja, alguém precisou morrer para arrancar a pele para cobrir a vergonha. O tabernáculo, a coberta era de pele. E para carregar a arca tinha que ser coberta por pele, não podia ser um pano qualquer. Alguém sempre tinha que morrer para essa comunhão ser mantida, né? Então ela estava descoberta, 70 homens olharam para dentro da arca e os 70 homens morreram diante do Senhor. Exatamente. A senhora ia falar antes? Ah. Sim. Uhum. Duas coisas. Eles morreram por causa da desobediência e por causa da irreverência. Irreverência não no sentido assim, que a gente usa o termo irreverente, né? Na falta de reverência. Porque o que é reverência? Reverência é nós sabermos muito bem diante de quem nós estamos. Então, se nós estivermos ali na prefeitura, vamos supor, e a gente tiver todo mundo sentado, se entrar uma autoridade, todo mundo levanta para receber a autoridade. Normalmente assim, isso se chama o quê? Reverência. É saber diante de quem nós estamos. E isso nós fazemos de maneira assim, sem perceber. Quando tem um casamento, aí está todo mundo sentado, aguardando a noiva, que às vezes atrasou 2h30. Aí quem está tocando o piano começa a fazer assim, pam, 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 pam. O que todo mundo faz? Levanta. É um tipo de reverência. Não se iguala a reverência a Deus, mas então reverência é saber se portar diante daquele superior. Por que olhar dentro da arca é irreverência? Porque, dentro da arca tinha só 3 coisas, só que ela era também coberta pelo propiciatório, que tinha os anjos, os querubins, né? Tinha toda aquela coisa. Então, olhar para a arca era olhar para o próprio Deus, o que é irreverência. Nós não olhamos para Deus. Lembra hoje à noite nós até veremos Gideão, quando viu que ele estava diante de Deus, ele falou, ai Senhor, meus olhos viram o Senhor. Isaías, quando teve a visão, os meus olhos viram o Senhor. Então, olhar para Deus é falta de reverência, e eles olharam. Então, aconteceu toda aquela situação e a arca ficou onde está. O que acontece com Davi? Davi fala assim, não, eu vou levar a arca para Jerusalém. Eles pegam a arca, colocam no carro de boi, de novo, e os bois tropeçam. E aí a arca cai. Vai cair, Uzá leva as mãos à arca para segurar a arca. O que acontece com ele? Ele morre. Porque não era para carregar a arca daquele jeito. Não se podia tocar na arca. A arca deveria estar coberta. E ele morre. Mas qual foi o final da arca? Ela foi para Jerusalém. Ela chegou no lugar que ela deveria chegar. No final, não naquela hora, mas depois ela vai. Então,
nós vemos que duas coisas acontecem, parecidas. No entanto, uma tem um final diferente, porque Deus usa de misericórdia com Davi, porque ele é o rei estabelecido por Deus. Sim, ô Silas, eu não sei se tem uma referência direta. Referência tem, porque assim, o tabernáculo, uma das coisas que fazia o tabernáculo ser o local da presença de Deus era justamente a presença da arca. Então, quando ele fala de estar no tabernáculo, ele não está falando de simplesmente estar nos arredores, como o povo poderia ficar. Ele está falando justamente de estar na presença de Deus. Então, a referência é a mesma. Quem tem condições de estar lá? Aliás, eu acho até que possa fazer uma referência um pouco mais próxima se nós olharmos o Salmo 24. Porque o Salmo 24 ele vai repetir essas mesmas coisas, só que ele vai usar o termo aquele que é limpo de mãos. Pode ser que ele faça uma referência, pode ser, tá, irmãos? Não estou afirmando. Mas pode ser que ele faça uma referência a usar, que não era limpo de mãos, ele não tinha condições de segurar a arca, né? Só uma possível referência. Mas que faz uma referência ao tabernáculo como a presença de Deus e a possibilidade de estar lá, sim, faz. Tanto é que ninguém, o Salmo começa, né? Quem pode habitar no teu santo monte? Quem pode habitar no teu tabernáculo? A resposta é ninguém, a não ser o ungido do Senhor, porque só ele cumpre tudo aquilo que ele vem dizendo depois. Então há sim uma referência a essa possibilidade ou capacidade de estar na presença de Deus. Se é uma referência histórica exata, não dá para saber, né? Nadab e Abiú. Não. Irmãos, é igual eu já falei aqui quando nós estudamos o livro de Levítico, quando eu falei sobre liturgia. Deus não quer a nossa criatividade. Deus quer a nossa fidelidade. É isso que Deus quer. Deus nunca mandou a gente inventar moda. Deus nunca mandou a gente cultuar ele falando assim, olha, usem a criatividade de vocês. Ele nunca falou isso. Deus requer de nós fidelidade. Deus nunca mandou Davi ou Saul, quem fosse o rei, criar uma nova maneira de carregar a arca. Deus nunca mandou, até mesmo quando Davi falou de construir o templo, né? Davi falou assim, olha, eu estou aqui morando em casas de cedros e tal, e a arca de Deus está numa tenda. O que Deus fala para ele? Vocês lembram? Eu estou te pedindo alguma coisa? Basicamente é o que Deus fala. Eu te pedi para construir o templo? Eu não te pedi. Virá o tempo em que o templo será construído, mas não é com você. Então Deus não requer nunca criatividade. Deus requer fidelidade. Deus não quer que a gente invente a roda, mesmo na nossa vida. Ah, não, eu sei que a Bíblia diz isso, mas vai ver se desse jeito não vai dar certo. Irmãos, Deus quer de nós obediência. Então, nós temos aí nessa segunda parte, né, do livro, essa situação com Uzá, que morre diante do Senhor. Deus, então, nessa segunda parte ainda de Samuel, faz aliança com Davi. Deus recusa, olha só, Deus recusa a oferta de Davi em construir um templo, mas promete a Davi que da sua descendência viria alguém sempre assentando no trono, e que da sua descendência viria alguém a construir o templo. E aí, essa segunda parte, ela encerra o capítulo 10, com várias realizações de Davi. Vitórias de Davi, vitórias dos oficiais de Davi. Essa segunda parte encerra com uma história muito interessante, que aponta uma característica muito específica daquele a quem Davi estava apontando, que é a misericórdia, quando ele age com misericórdia, com Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas. Ele não sabia que Jonatas tinha esse filho, e depois ele descobre.
e por causa da aliança que ele faz com Jonatas, de sempre preservar a sua descendência, ele cuida de Mefibosete, ele come à destra do rei, e mesmo quando Mefibosete faz parte de uma trama lá para derrotar Davi, o que ele faz com Mefibosete? Não mata, continua cuidando dele até o final dos seus dias. Então, ele mantém a sua palavra de misericórdia e de cuidado. Diga. Sim. Sim. Por que ela sofreu? É uma boa pergunta. O fato é o seguinte, só recapitulando aqui. Davi, ele, ao conduzir a arca, Davi, ao conduzir a arca para Jerusalém, ele ia à frente, dançando diante da arca. Eu até comentei, não sei se foi semana passada, que ele ia dançando, mas ele ia dançando, não era igual esses homens têm dançado por aí na igreja não, tá, irmãos? Porque tem uns homens que usam as roupinhas e vai dançando na igreja. Não, Davi dançou. Mas Davi não dançou desse jeito, não. E aí Davi dançando diante da arca, Mical, que era sua esposa, vê Davi fazendo isso, e ela o despreza no seu coração. E ela depois até vai falar com ele. Ela diz assim, olha, que vergonha o rei se prestando a um papel desse diante dos seus servos. Diz que era ridículo fazer isso. E aí, Deus, aí a pergunta, Silas, dele é, por que Deus puniu Mical ela se tornou estéril, né? Por causa desse desprezo. Provavelmente, Leandro, o problema não foi simplesmente conjugal. A mulher ou desrespeitar o marido, ou desprezar o marido. O problema não foi esse. Provavelmente, o que houve foi um desprezo por toda aquela cerimônia e o desprezo dele, enquanto chefe da nação, ser o cabeça espiritual da nação. Entendeu? Então, o problema que há não é simplesmente ela achar feio ele dançando. Nossa, que jeito feio de fazer as coisas. Não é isso. O problema é ele estar fazendo aquilo. Conduzindo a arca, levando para o templo e sendo o líder espiritual da nação. Entendeu? Então, muito provavelmente, o desprezo dela foi pela figura real messiânica dele, e não simplesmente o desprezo pelo marido. Entende? Então, isso faz com que Deus a amaldiçoe. Né? Então, irmãos, assim nós terminamos então a segunda parte. Davi agindo com misericórdia com a descendência de Jonatas. Então, a primeira parte do livro, estabelecimento da monarquia de Davi, de uma parte para o todo de Israel. Segunda parte, as vitórias de Davi, o estabelecimento do seu reinado em Jerusalém, a arca trazida, e Davi sendo demonstrado como um homem misericordioso. O que acontece? Nós chegamos então na segunda parte do livro de Samuel, e que é a segunda parte terrível. Mas uma segunda parte que nos ensina muito a não confiar nos homens. Irmãos, o Bruno deu a lição aqui semana passada, né? E depois da lição nós conversamos algumas vezes sobre Samuel e sobre algumas coisas. E o Bruno me falou uma coisa assim que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, se a gente tivesse o rei Davi candidato a presidente do Brasil, não seria o Bolsonaro, não teria dúvidas em quem que a gente ia votar. Todo mundo aqui ia votar em Davi, assim, né, humanamente falando, o homem segundo o coração de Deus e tal. E a gente teria uma expectativa tão grande nele, a gente teria uma expectativa tão grande em Davi como presidente, e o que aconteceria? A nossa expectativa seria frustrada. Por quê? Porque sempre que a gente confia em homens, a nossa expectativa é frustrada, seja qual homem for. Então nós pensamos assim, veja bem o que eu vou fazer aqui, irmãos, eu não vou julgar as ações e nem as pessoas, eu vou citar fatos, tá? Assim, citar duas situações. Muitos de nós ficaram, e eu também fiquei, satisfeitos quando um pastor é colocado num ministério do governo.
E a gente pensa, agora vai. Mas não vai. Veja bem, eu não estou julgando a pessoa, tá, irmãos? Não estou querendo dizer que fez isso ou aquilo errado. Eu não estou querendo dizer. O meu ponto é, colocamos esperança em pessoas e elas nos frustram. Aí a gente vê um outro pastor da nossa denominação, ministro do STF. Agora vai. Mas não vai. Veja bem, irmãos, não estou julgando a pessoa e as ações. Eu estou querendo dizer que sempre que a gente coloca esperança em alguém, em uma pessoa, a nossa esperança vai ser frustrada. Aí a mulher conhece um cara que fala assim, eu vou ser feliz para o resto da vida com ele. Não vai. Ou o homem conhece a mulher e coloca toda a expectativa nela, eu vou ser feliz para sempre com essa mulher. Não vai. No sentido pleno, não vai. Porque sempre que nós colocamos esperança em um pecador, nós nos frustramos. Então, esse ano aí é ano de eleição e cada um tem a sua preferência e a sua expectativa, e eu nem estou dizendo que a gente não deve pensar nisso de maneira séria, mas se nós colocarmos a nossa esperança messiânica numa pessoa, seja ela qual for, nós vamos nos frustrar. Porque é assim que funciona quando a gente coloca a esperança num pecador. E isso é Deus nos ensinando, que nós devemos sempre confiar nele. E isso que aconteceu. Tanta expectativa colocada em Davi, o que acontece na segunda parte? Olha aí, 2 Samuel 11. Maldito homem confia no homem que faz dele o seu braço forte. Né? Capítulo 11, olha aqui como começa a segunda parte do livro de Samuel. Aquele caso muito conhecido que nós sabemos de Davi e Batseba. Irmãos, o capítulo 11, ele é muito intrigante, porque, deixa eu até ver se eu anotei aqui. Olha como diz, olha o versículo 1 do capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Então os reis deveriam estar onde? Na guerra. O que Davi fez a Joabe? Enviou. Essa palavra aqui, irmãos, é importantíssima para a gente entender por que Davi pecou com Batseba. Davi enviou a Joabe e os seus homens para a guerra. Onde o rei deveria estar? Na guerra. Mas o que ele fez? Ele enviou outros para a guerra. Aí, olha o versículo 2. Uma tarde, levantando-se Davi do seu leito. Irmãos, quem que levanta do leito de tarde? Na época de guerra. E esse detalhe não está aqui por acaso. Levantando-se do seu leito de tarde, andava passeando pelo terraço, viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Aí olha o versículo 4. O que diz o versículo 4? Enviou mensageiros para buscarem Batseba. Aí ele vai, busca tal, aí ele deita com ela, manda para casa de novo, tá tudo bem. Aí, deixa eu achar o outro versículo aqui. Cadê? Qual versículo? Não, então, o 6, não, eu sei, mas no 6 ele enviou, isso mesmo. Aí no 6 o que ele manda? Enviou homens para mandar mensageiros. O que esses mensageiros deviam fazer? Trazer Urias, traz o marido dela. Aí, eu não me lembro aqui de cabeça o outro versículo. Eu sei que tem um versículo que ele envia carta 18. Não, aqui é Joabe enviando notícias. Mas ele envia agora Joabe com uma carta. E o que tinha na carta de Urias? A sentença de morte dele mesmo. Então veja bem, irmãos. Davi não estava na guerra, estava à toa, caminhando pelo palácio. Ele envia alguém para buscar Batseba. Ele envia alguém para chamar... Aliás, ele envia os homens para a guerra no lugar dele. Ele envia alguém para buscar Batseba. Ele envia alguém para mandar Urias. Ele envia a carta de morte com Urias, com o próprio Urias para Joabe.
O que o autor está mostrando aqui no capítulo 11? Que Davi está agindo como um soberano. Ele está no alto de todas as coisas, não agindo como servo da nação, porque o rei era um servo da nação. Ele está agindo como soberano, enviando, faz isso, faz aquilo, manda isso, manda aquilo. Como que começa o capítulo 12, versículo 1? O Senhor enviou Natã. O capítulo 12, o que faz é mostrar, é fazer um contraste de quem de fato é o soberano, que é Deus. Quem envia é Deus. Quem manda ir, quem manda voltar é Deus. Só que Davi usurpou esse lugar de Deus. Então, qual foi o pecado de Davi? O pecado de Davi primeiro não foi o adultério, não foi tentar encobrir o seu pecado, não foi o assassinato. O pecado de Davi foi a soberba, de achar que estava no lugar de Deus. O pecado de Davi foi agir como se ele mesmo fosse o soberano. O pecado de Davi foi achar que como rei, ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Ele poderia descumprir a lei de Deus como ele quisesse. Ele poderia tapar o seu pecado como ele quisesse. Ele poderia matar quem ele quisesse. E é por isso, irmãos, que eu digo que Davi era um homem sanguinário. Porque ele queria matar Urias, não queria? Agora, quantos precisaram morrer para Urias ter morrido também? Porque ele vai para a frente da batalha. E eles perdem a batalha. Mas não é só Urias que morre. Vários outros homens morreram. E tem um autor, não me lembro agora quem que é, que diz assim, olha a crueldade de Davi. A Bíblia diz que ele tomou Batseba e a consolou. Não foi? Mas e as outras viúvas? Que ficaram sem consolo? E as outras viúvas que continuaram viúvas e sem o amparo do rei? Então olha como o pecado de Davi não envolveu simplesmente ele, Batseba e Urias. Mas todo o povo foi contaminado e todo o povo sofreu as consequências do pecado de Davi. É ou não é, humanamente falando, pior do que o que Saul fez? É muito pior. É muito pior. No entanto, como nós lemos no início, o que Deus fez com ele? Perdoou. Deus perdoou. Foi muito pior. Então, irmãos, ao comparar a nossa própria vida com aqueles que não creem no Senhor Jesus, não nos vejamos como melhores, tá? Ao contrário, nos vejamos como piores. A diferença é que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Oi? Só Deus pode te responder essa pergunta. Ó, sim. Na verdade, então, a questão é a seguinte. Aliás, irmãos, vamos relembrar um negócio aqui. Qual era a pena da lei de Deus para o adultério? A morte. Davi merecia morrer. Davi e Batseba. Os dois mereciam morrer. Qual era a pena para o assassinato? A morte. Então Davi merecia morrer. E o que nós vemos, na verdade, Carlinhos, a sua pergunta é até bem interessante, porque a todo momento, desde o Éden, desde a queda, a linhagem de onde viria o Messias, ela sempre está em risco de morte. Sempre, sempre. Então veja bem, o dilúvio, o pecado dos filhos de Noé, aí chegam os patriarcas, a esposa de todos eram estéreis. Então, sempre há um risco de essa linhagem messiânica ser perdida, acabar, sempre. É por isso que quando a gente lê Salmos, a gente vê vários salmos em que o salmista, Davi, ele pede a Deus para preservar o seu reinado. Vários salmos ele pede a Deus para preservar o trono.
E quando a gente vê Davi fazendo isso, ele não está pedindo por si mesmo. É um pedido para que a linhagem permaneça. E que a linhagem messiânica permaneça. Então, de fato, Davi esteve sob risco de morte. Com toda certeza. Mas aquele que teria o direito de o matar, que é Deus que foi ofendido, o perdoou. Entendeu? Então é isso mesmo. O pecado, o pecado de Davi, a consequência seria a morte. E traria como consequência o final da sua linhagem. Mas Deus preserva. Aí o filho de Batseba, o que acontece com o filho deles? Morre. Mas o que acontece com o próximo? Se torna rei. E entra na descendência do Messias. Então a preservação da vida de Davi é a preservação da linhagem messiânica. Entendeu? Muito interessante essa questão. Diga. Aham. Sim. Aham. Sim. Sim. Parafraseando John Piper, né? Uma teologia fraca produz crentes fracos. E que eu quero dizer com isso? Que quando a gente olha para as Escrituras, tendo esses homens como heróis, a Bíblia, que eu me lembro aqui, um dos poucos que a Bíblia nunca fala nada mal é Jonatas, por exemplo. Mas o resto sempre tem um ponto negativo. Samuel mesmo não criou os filhos direito e tal. Então, quando a gente eleva esses heróis, nós diminuímos a Cristo. Por quê? Elevar um herói humano significa elevar o ser humano. E aí, elevar um herói é dizer que nós podemos ser como ele. Nós somos como eles, mas na parte ruim. E aí, quando nós somos elevados a essa ideia de que podemos ser como eles, a graça de Jesus ela é diminuída. Porque aí, se eu posso ser como ele, eu preciso menos da graça. Mas não é. Os heróis da Bíblia apontam justamente para Cristo, como o herói. Porque todos eles sempre mostravam a necessidade do Messias, né?
Sim. Tentar fazer alguma coisa, né? Sim. Exatamente. Sim, exatamente. E é o que a Bíblia nos mostra desde o início. Do início ao fim, a soberania de Deus conduzindo todas as coisas, né? Irmãos, então nós temos aqui nessa terceira parte o pecado, né, de Davi, e ele é perdoado, como nós vemos no capítulo 12. Deus o perdoa, porém, o povo de Israel começa a experimentar as consequências. Olha lá o capítulo 12, versículo 13, é o que nós lemos, né? Eu te perdoo e não morrerás. Mas olha o versículo 14. Alguém lê, por favor, o versículo 14. Então, Deus perdoou, mas houve inúmeras consequências do pecado de Davi. O filho morreu, mas não só isso. Deus falou várias coisas com Davi. Ele seria derrotado em guerras. O que viria depois dele se deitaria publicamente com as suas esposas, com as suas mulheres. Olha que coisa terrível, irmãos. A casa de Davi nunca mais seria a mesma coisa. E o que nós lemos na segunda parte do segundo livro de Samuel é uma desgraceira completa. Os filhos de Davi, incesto, morte, assassinato. Absalão tenta tomar o trono de Davi, conquista o coração do povo de Jerusalém. Davi tem que fugir por causa do próprio filho, e esse filho assume o trono. Esse filho arma uma tenda pública e se deita com as mulheres de Davi diante de todo o povo. Isso tudo por causa do quê? Por causa do seu pecado. E isso, irmãos, isso nos ensina que podemos ficar tranquilos que Deus perdoa o nosso pecado. Mas não pequemos, porque os pecados têm consequências, tá? Davi nunca mais foi visto da mesma forma. O povo de Israel nunca mais exaltou a Davi como ele era exaltado antes, por causa do seu pecado. Então, às vezes nós fazemos coisas ou temos práticas que desonram a Deus, e nós podemos ter paz de que o perdão vem. Mas, meus irmãos, as consequências também vêm. Então não sejamos inocentes nisso, de achar que perdoar é estar livre de toda consequência do pecado. Não é. Irmãos, então nós temos aqui a rebeldia e morte de Absalão. Davi precisa fugir. E aí Deus restaura o trono de Davi, mostrando a sua fidelidade. Deus não restaura o trono de Davi por fidelidade a Davi, mas por fidelidade a si mesmo, ao seu próprio nome. E então há uma nova tentativa de tomada do trono de Davi, mas Davi permanece no trono. E nós chegamos então à quarta parte do segundo livro de Samuel, que é do capítulo 21 a 24. Diga. Não. Sim. 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 O texto diz que Davi, assim como Samuel, assim como Eli, ele não conduziu os seus filhos na aliança com o Senhor, como era a ordenança também aos pais, instruir os filhos sobre os feitos do Senhor. Davi não fez isso, né? E as consequências também vieram, como sempre existiu. E é outra coisa também, irmãos, que nós devemos nos atentar. O Senhor nos manda instruir os nossos filhos.
Então, não tem como nós não instruirmos os nossos filhos, nós não repreendermos os nossos filhos, nós não conduzimos os filhos no caminho do Senhor e depois querer que sejam pessoas piedosas e tementes a Deus. Não serão. Então a gente também não pode esperar isso. A última parte aqui, então, o capítulo 21 a 24, nós vamos ver mais um paralelo entre Saul e entre Davi. Deus amaldiçoa o povo por causa desses dois homens, mas Deus trata de maneira diferente. Nós temos fome na terra. E por que há fome na terra? O texto diz que Saul tentou matar os gibeonitas, e por causa disso, eles experimentaram fome. Vamos só fazer uma recapitulação aqui, irmãos, lembrando lá de Josué. Quando eles entraram na terra de Canaã, o que Deus mandou a Josué? Atenção, irmãos. Não façam aliança com nenhum povo da terra. Aí o que os gibeonitas fizeram? Se vestiram de pessoas como se fossem de longe e foram lá fazer aliança com o povo de Israel. Os gibeonitas fizeram aliança com o povo de Israel, desobedecendo a Deus, então eles não podiam matar os gibeonitas. O que Saul fez? Séculos depois, tentou matar os gibeonitas e quebraram a aliança que eles haviam feito. Então Deus manda fome em Israel por causa disso. Eles consultam ao Senhor e perguntam: por que há fome na terra? Ah, porque Saul tentou matar os gibeonitas. Irmãos, olha que coisa terrível. Então vocês vão perguntar aos gibeonitas o que precisa ser feito para parar com essa fome. Eles dizem: nós queremos 7 homens da família de Saul para enforcá-los. Eles concedem 7 homens da família de Saul, eles são enforcados e a praga cessa. Olha que coisa terrível. Só que Davi faz algo parecido. Davi manda fugiu o nome aqui. Davi manda o comandante do seu exército, Joabe, né? Manda o comandante do seu exército levantar o censo. Conta aí qual que é o tamanho do meu exército. Aí Joabe ainda tenta dissuadir ele. Ó rei, sejam multiplicados por 1000 o seu exército, mas não faça isso. Não, eu quero que faça. Ele faz o censo e o que Deus faz? Amaldiçoa Davi. Por quê? Porque levantar o censo era para engrandecimento de Davi. Eu quero ver que o meu exército é poderoso, é numeroso. E Deus castiga o povo. Agora, o que Deus faz com o povo? Age com misericórdia. Morre muita gente do povo, mas Davi clama e Deus perdoa. Sem precisar de mais ninguém morrer da família de Davi. Deus age com Davi com misericórdia, porque ele é o eleito de Deus. Sim, ali ele faz um papel de Messias, né, de mediador, clamando a Deus em favor do povo. Porque ele fazia tanto parte do povo, quanto era o representante de Deus. Então ele era o mediador. Irmãos, mais 5 minutinhos aí, qual que é a mensagem então central do livro? O livro tem 3 temas principais: a fidelidade de Deus, não a fidelidade de Davi, mas a fidelidade de Deus. O tema mostra que Deus cumpre a sua promessa de ter uma linhagem de onde virá o Messias. Então o texto está mostrando isso. O texto mostra a graça de Deus sobre aquele que tem uma aliança com ele. Lembrando, Davi foi tão ruim ou pior do que Saul em algumas coisas, mas ele estava na aliança com Deus, ele temia a Deus, então Deus usou de graça com ele. E a preparação para o Messias. O texto mostra um rei que não é completo, mas há nesse rei a promessa de um rei que seria completo. Então o texto prepara o coração do povo para aquele que seria a linhagem de Davi, o grande rei. E como que nós enxergamos o evangelho no segundo livro de Samuel? Nós podemos ver pelo menos 3 coisas em Davi, ou durante o seu reinado, que nos apontam para Cristo. Coisas que Davi fez e coisas que ele não fez perfeitamente, mas que Cristo faria. Em primeiro lugar, Davi é o rei ungido. Ele foi capacitado por Deus, ele recebeu o Espírito de Deus para conduzir o povo. Assim como Cristo é o ungido de Deus. E por isso que ele é o único Salvador.
Ele não é um de vários salvadores, ele é o único Salvador, porque ele recebeu de Deus o Espírito, a capacitação para ser o nosso Salvador. Então Davi aponta para aquele que receberia o Espírito e seria o rei do povo de Deus. Em segundo lugar, Davi é o rei misericordioso, tratando aqui de maneira específica do caso de Mefibosete, que se tornou inimigo do rei e mesmo assim o rei o preservou. Assim como Cristo faz conosco. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos concede a graça de sentarmos à mesa com Ele e de termos comunhão com Ele, como o nosso rei, o nosso cabeça, nos tratando como nós não deveríamos ser tratados. E em segundo lugar, nós vemos, Cristo no segundo livro de Samuel como aquele rei que está a todo tempo sendo prometido. Não só prometido, mas o povo de Deus e o coração do povo de Deus está sendo sempre preparado para quando esse rei vier, ser reconhecido pelo povo. Ele veio, não foi reconhecido. A Bíblia diz, veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isso, irmãos, que o texto de 2 Samuel aponta para nós, que o nosso rei, ele é recebido por nós, não por nós mesmos. Ele é recebido por nós na medida em que nós recebemos do Senhor a fé para crermos em Jesus como nosso Rei e como nosso Salvador. Amém, irmãos?